Bom dia, gente. Bora continuar o vídeo. O vídeo anterior eu fiquei aqui em São Lucas 17, né? Convidei vocês para ler São Lucas 17. Você veja que cada vez que eu faço um vídeo, 2 vídeos no dia, geralmente eu estou usando a mesma roupa. Se vocês notarem, é o mesmo vídeo, tá entendendo? Agora não é todos, né? Tem vezes, veja que eu sempre anuncio. Quer dizer, hoje é o quê? Hoje é terça-feira, né? Porque a roupa você sabe, eu não tenho uma roupa todo dia para todo vídeo que eu fizer tem uma roupa diferente. Sou humilde, gente, sou pobre, graças a Deus. Mas sou rico na palavra de Deus, sou rico com o Espírito Santo, amém? Vamos continuar aqui no capítulo 17, que eu parei no versículo 5, amém? Mas eu gostaria de louvar um hino, mais um hino. O louvor sempre é bom, gente, o louvor acalma nosso espírito. E outra, é Deus falando através do louvor também, amém? Então esse louvor aqui fala madeiro lavrado, amém? A letra é Fá, a letra da música é Fá. E diz assim: cortaram o madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos foi levado, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, ali perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou, aleluia. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos na fronte, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, eu não sou deste mundo, daqui eu não sou. Glória a Deus. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Amém? Deus seja louvado. Esse hino é muito importante. Aqui, às 3 horas da tarde, inclinou a cabeça e expirou. Estou pegando aqui por quê? Porque quando a gente jejuma, quando a gente janta à noite, pronto, dali em diante, a gente dedica o jejum. Como é o jejum? É sem água e sem comida. Então a gente passa aquele dia todo sem beber água e sem comer.
e até às 3 horas da tarde. Quando é às 3 horas, a gente entrega o jejum a Deus e vai e se alimenta. Querendo no outro dia de novo, você entra de novo, tá entendendo? Então o pastor César nos chamou, que nós sabemos que Deus usa ele para nos chamar, como ele chamava os hebreus para jejum. Então nós passamos 40 dias jejuando dessa maneira, e graças a Deus estou aqui. Faz muito bem para o espírito, tá entendendo? Acalma, você fica forte. Agora é aquele negócio, se você seguir, se depois do jejum, eu tinha muito defeito, porque quando eu terminava o jejum, eu bebia água e, tá entendendo? Não serve também não. O certo é você, quando sair do jejum, você tomar um pouco d'água ou um chá, é muito bom um chá. Vamos supor, eu mesmo gosto muito de chá de evracideira, de capim santo. Então depois do jejum, você ir ali tomar um chazinho quentinho, é bom. Aí lá pra frente um pouquinho, você vai e se alimenta, tá entendendo? Se alimenta e bebe água, para hidratar seu corpo novamente, para você processar outro jejum, amém? Então, eu agora, Deus me levou a esse hino, aí eu pensei nisso, tá bom? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus, aonde eu deixei aqui. Então, eu li o Salmo 100, né? O Salmo 100. E eu gostaria de ler novamente, por quê? Porque se a pessoa só olhar um vídeo, vai saber que eu li o Salmo 100, amém? E louvei também. É desse jeito, gente. Não tem, olha, Deus não tem pressa, não. Deus quer sua fidelidade. Seja fiel a Ele. Peça perdão, entregue sua vida a Jesus Cristo. Seja batizado no nome dEle para você poder se tornar herdeiro dEle. Amém? E diz assim, Salmo 100, exaltar-se toda criatura a celebrar o Senhor. Diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, amém. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Tá vendo? Então aqui você vê que não foi a gente que escolheu, foi Ele. Amém? Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos e louvai-o e bendizei o seu nome. Aleluia. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Então, bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. E agora, Pai, peço que o Senhor venha e faça a sua vontade, Jesus, através dessa mensagem. Amém? Então, gente, aqui eu parei no primeiro vídeo, eu parei aqui a respeito de, né, Lucas 17, que fala a respeito acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Também fala da cura dos 10 leprosos e da vinda súbita do reino de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui no versículo 5, que diz o seguinte. Vamos continuar. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta, você deseja, aumenta, peça a Deus aí para aumentar a sua fé, para Deus te dar fé, te dar conhecimento, te dar luz no seu caminho. Peça, Ele está pedindo para a gente pedir. Então eu peço que Deus abençoe minha vida, abençoe minha família, com salvação, com libertação de coisas erradas, de doutrinas, de falsos ensinamentos. Eu peço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Peça você também aí, peça pela salvação da sua família, pela salvação dos seus netos, dos seus familiares. Amém? Então é isso que os apóstolos estavam pedindo aqui. A Bíblia não é livro de história, a Bíblia é livro de profecias. Isso se cumprirá na sua vida se você pedir e crer nela. Amém? Então aqui os apóstolos pediram. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé
Em Levi 19:17 diz assim, olha, não guarde ódio no coração contra outro israelita, outro ser humano, outro próximo, um familiar, um amigo. Não guarde ódio. Deus está pedindo para você não guardar ódio dessas pessoas. Ore por elas, para Deus libertar elas. Amém? Gente, nós temos que entender o seguinte, que Satanás, do mesmo jeito que Deus, quando você crê nele, a pessoa, Deus vem agir na sua vida, Satanás tem como ter acesso a você se você desagradar a Deus. Então Satanás também tem acesso a você. Tá entendendo? Porque Abel e Caim, você vê que foi dois altares. Abel era a revelação de Deus. Você veja que Abel entregou o quê? Um cordeiro. E Caim não. Caim fez uma adoração de fruta, essas coisas. E o que é que Deus disse a Caim? Caim, faça um altar igual ao seu irmão, que eu aceito a sua adoração, mas ele não quis. Então esse povo é teimoso. É Caim, é a descendência de Caim, porque são teimosos. Deus pede para fazer uma coisa e não faz. Tá entendendo? Então é isso. E Deus não é obrigado a aceitar. Deus não é obrigado a aceitar que não esteja na palavra dele. Agora, se você obedecer a palavra de Deus, Deus obedece. Deus age na sua vida. Por quê? Porque você está obedecendo à vontade dele. Tá entendendo? É uma questão de você... Não... Porque muitas coisas o povo fica culpando. Não, eu estou sofrendo. Não, você está sofrendo porque você quer. Porque se Deus está aqui pronto para te ajudar, por que é que você não obedece a ele? Mas não, você quer viver de acordo como você quer. Então Deus não é obrigado a aceitar a sua maneira. Você é que tem que aceitar a maneira dele. Tá entendendo? Então vamos continuar aqui. Então aqui Levi diz, não guarde ódio no coração contra outros israelitas, mas corrija-o com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Mateus 18:15 diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Versículo 6, continuando. Respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pela raiz e vá, e se plantar no meio do mar, e ela obedeceria. Verdade. Jesus diz, faça de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele voltar do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Mateus 17:20 diz assim, Jesus respondeu, a cura de um menino. Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte, sai daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Claro que não, pelo contrário. Isso aqui, gente, eu li a referência, viu? Eu li a referência. Mateus 17:20. Agora, voltando para o capítulo aqui, versículo 8, continuando, diz assim, é claro que não, pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Isso é o dono falando com o servo, né? Mas Deus pede ao contrário. Deus pergunta se um servo cuida de seus negócios. Bem, cuida bem. E vem do campo, você colocaria na sua mesa para jantar com você? Isso é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você. Amém? Versículo 9 do capítulo 17 de São Lucas. Diz assim, Porventura, dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado. Creio que não.
Lucas 12:37 fala, os empregados alertas. Os empregados alertas. Diz assim, felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu paro aqui nessa palavra e digo, será que as igrejas estão preparadas? Estão seguindo o que realmente Deus está pedindo? Alerta. Será, gente? Essas mensagens estão alerta mesmo? Estão vivendo da maneira como Deus pede, na sua palavra? Porque a palavra de Deus pede para nós seguir os ensinamentos proféticos. Será que essas igrejas estão seguindo ou estão seguindo as suas próprias ideias? Porque as denominações, elas seguem as próprias ideias. Se você não estiver de acordo com as ideias dela, você não é membro. E não é isso que Deus pede no corpo dele. O corpo é a igreja dele. Está entendendo? E o cabeça é Cristo. Então nós vivemos os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos. Está entendendo? Eu dou graças a Deus ter me mostrado essa mensagem. Graças a Deus. Para mim não ser enganado por doutrinas falsas, por mestres falsos, que é pastores e padres. Amém? Então, continuando aqui. É exatamente aqui, São Lucas 12:37. Feliz aqueles empregados que o patrão encontra acordado quando Jesus vier buscar seu povo e esse povo estiver preparado. É exatamente esses aqui, ó. O patrão encontra acordados e preparados. Então essa mensagem é uma mensagem de preparação. Então ela vem me preparar para quando Jesus vier, que gritar do alto das nuvens, eu escutar a voz dele e subir com ele para as bordas do Cordeiro. É isso. A gente temos que viver uma mensagem verdadeira que te prepare, para poder, quando ele vier, encontrar você preparado. Amém? Então São Lucas 12:37 diz, feliz aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. 2 pontinhos. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sente à mesa e eles mesmos os servirá. Amém? E ele mesmo os servirá. Assim deve ser com vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado. Digam, somos empregados que não valem nada. Olha o que é que Deus manda a gente dizer. Assim deve ser com vocês, depois de fizerem tudo o que foi mandado. Digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Amém? É por isso que o povo, os eleitos foram escolhidos por Deus. Os eleitos foram escolhidos por Deus. E a gente estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Estamos pregando o evangelho da maneira como Deus pede. Tá entendendo? Mas nós não somos melhor do que os outros, não. Foi Jesus que foi na frente de nós, pegou os nossos pecados e levou com ele e cravou na cruz. Não é que a gente seja melhor do que os outros, não. Nós apenas estamos vivendo no caminho. Nós estamos seguindo as regras. Tá entendendo? Você vai sair daqui para... vou pegar lá para Santa Luzia, onde eu nasci, no sertão. Daqui para lá tem várias placas. Se eu não obedecer aquelas placas, vai acontecer um acidente comigo. Se uma placa pede para você andar em 80 e você já anda acima de 100, então você está contra a palavra. Porque não pense que aquelas placas, não sei não, aquilo é a vontade de Deus também, para te prevenir de um acidente, porque Deus ama seu corpo e quer andar no seu corpo. Então para isso ele te prepara. Então aquelas placas ali estão pedindo para você não avançar o sinal, andar de acordo com as placas, para poder você chegar lá no destino onde Deus quer que você chegue. Tá entendendo? É isso que Deus faz com a palavra dele. Ele colocou aqui os mensageiros para nós poder nos conduzir suas ovelhas até a ele, até Deus, até Jesus Cristo, que é o pastor amado. Amém? Então a mensagem verdadeira é isso, ela vem somente fazer a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, mas sim a de Deus. Amém? Então aqui, esse servo é isso. Vamos supor, você vai, uma dona de casa ou um dono de casa, vai lá na feira comprar tomate. Chega lá na tomate, tem aquele punhado de tomate. Tem aquele punhado de tomate lá.
Você não escolhe os melhores, que está mais vermelhozinho, pronto para ser usado? Mas ele é diferente do verde? Ou porque é que é ele que está preparado? Você veja que aqueles donos, eles compram aquilo antes, aí deixa ali para ir amadurecendo, para não perder, aí vai amadurecendo e o povo vai comprando e vai levando os que tiver preparado. É isso que Deus fez. Ele pegou um povo, preparou esse povo, justificou esse povo com o sangue dele e agora está usando esse povo para quê? Para poder buscar os outros que não estão preparados. Tá entendendo? Não que esse povo é melhor do que os outros, não. Esse povo que ele escolheu é porque está preparado para ser usado. Você leva aquelas tomates para usar, por quê? Porque elas estão preparadas, mas elas não é diferente daquelas que ficaram lá. Amém? Então é isso, a noiva do Senhor é isso. É um povo preparado para o uso. É aqui, ó, um servo que é para ser servir, é para servir os outros e dizer, de nada sou. Tá entendendo? Porque é Deus que te usa, é Deus que faz. Se você colocar a mão em cima do enfermo e ora, quem cura é Deus, não é você. Se um médico abrir uma ferida em você, tirar um câncer de você, ele só vai cortar aquele pedaço de carne, jogar fora e costurar e botar lá de volta. Mas quem entra em cena é Deus e cura sua enfermidade. Então é por isso que Deus pede para a gente crer em Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode curar a sua doença. Seja qual for o seu vício, você pode fumar, beber, fazer todo tipo de miséria. Só Jesus é que pode te curar. Agora é por isso que ele diz, você crê em mim será salvo tu e tua casa. Tua casa é teu corpo. Ele está pensando em morar no seu corpo. Tá entendendo? Então é isso. Então você seguir os ensinamentos bíblicos é isso. Você está em busca da sua cura do seu corpo. E Deus quer seu corpo para isso, para poder preparar ele, para poder entrar nele e morar eternamente. Essa é a promessa para os filhos de Deus. Amém? E Cristo é a cabeça do corpo. Então nós somos conduzidos pela mensagem. É por isso que o profeta é a boca de Deus. Porque ele vem com a mensagem para quê? Para a gente pegar essa mensagem e sair distribuindo. Ó. Quando eu saio, ontem eu fui para João Pessoa, ontem eu fui buscar uns negócios em Santa Rita, mas levei umas mensagens. Eu estava lá de frente, lá do estabelecimento, lá fui pagar lá uma conta lá, e enquanto eu estava na fila, eu estava com um punhado disso aqui, ó, a mensagem. Você sabe o que é isso? Isso é uma semente. Eu entrego às pessoas, e entrego às pessoas. Meu irmão, uma mensagem, Deus te abençoe, e aquela pessoa dizer amém, essa mensagem se fará na vida dela, porque ela confirmou com amém. Então dentro dela tem o Espírito de Deus. Porque ele diz, ó, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então eu disse, Deus lhe abençoe, e ela diz, amém. Acabou-se. Então eu fico tranquilo a respeito disso, porque antes de eu ir, eu oro. Eu peço para Deus abençoar as pessoas pelas quais vai receber a mensagem dele. Tá entendendo? E é isso que nós devemos fazer. Não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha de Jesus Cristo. Tá entendendo? Quando estão assistindo um jogo de futebol, quando aquele time faz um gol, vocês só fazem se acabar comemorando. Então a gente que segue a palavra de Deus, não devemos ter vergonha de Jesus Cristo também não. Amém? Então, continuando aqui, versículo 10 diz assim, olha. Assim deve ser com vocês, depois de fazerem tudo o que foi mandado. Digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Tá entendendo? Você cometeu muitos pecados. Jó 22, versículo 3. Diz assim, será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Isso é uma pergunta que Jó está fazendo. Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Amém? Deixa eu só conferir aqui esse Jó 22, 3. Deixa eu ver se foi Jó que fez essa pergunta ou foi os amigos de Jó. Jó 22, versículo 3. Não, ele acusa Jó de diversos pecados e exalta ao arrependimento. Isso. Então isso é a pergunta, né? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as suas coisas? Deus está sempre comigo. Salmos 16, 2 diz assim, eu disse a Deus o Senhor, tu és o meu Senhor. Amém. Tudo que tenho de bom vem de ti. Amém.
Mateus 25:30 fala assim, fala a respeito de os 3 empregados, diz assim: e jogue fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero, Continuando aqui, vamos agora, o tempo também já está chegando, vamos agora a partir, pronto, aqui se encerra essa lição que Deus está nos dando a respeito acerca dos escândalos, do perdão e do poder da fé e dos servos inúteis. Então, a partir do versículo 11, do capítulo 17, fala a respeito dos 10 leprosos, amém? Então, continuando aqui no capítulo, diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Lucas 9, versículos 51 e 52 diz assim: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Para você ver. Então a mensagem está preparando um povo aqui, para quando Jesus vier, tá entendendo? Levar seu povo. Gente, o Espírito de Deus, ele não tem carne nem osso. Ele é um espírito. Ó, ele está dentro de você, mas o que é que se move? O que é que você pega? O que você pega é a carne. Então Deus está preparando um povo para morar nele. Tá entendendo? E ele mesmo preparou esse povo. Você precisa ser eleito para poder receber o Espírito de Deus. Tá entendendo? Isso é eleição, isso vem do alto. Então quem não é eleito, não é eleito. Tá entendendo? Tem que ser eleito, tem que ser filho. Amém? Versículo 12. Quando ele estava no povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: vão e peça aos sacerdotes. Por quê? Porque eles pediram o quê? Deixa eu ver. Gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós, tenha misericórdia de nós. Nós devemos, se você está sujo, se você está pecador, se você está fazendo coisas erradas, peça misericórdia a Deus, peça perdão a Ele. Amém? E aqui esses leprosos gritavam. Ninguém poderia chegar perto, eles tinham que gritar: sou pecado, eu sou leproso. Ele tinha que gritar. Está entendendo? Então nós que somos pecadores, nós temos que gritar por Jesus, que Jesus tenha misericórdia de nós. É isso, não é ficar calado não. Você é pecador, peça perdão, grite: Jesus tenha misericórdia. Nós devemos gritar, pedir por misericórdia, porque o mundo está vindo aí com uma onda de morte, acabando com os jovens. Veja o que está acontecendo lá na China, no Japão, os jovens se matando por causa de celular. Presta atenção, vigie os seus jovens, vigie suas crianças. Não deixe suas crianças entregues à miséria não, que é celular não, porque elas ainda não entendem não. Seja um pai, seja uma mãe. Jesus ouviu e disse: vão e peça aos sacerdotes que examine vocês quando ia pelos caminhos. E eles foram curados. Tá vendo? Mas ele pediu para ir aonde? Aos sacerdotes. Então o que é que nós devemos? Obedecer o pastor. Eu estou dizendo que eu devo obedecer o meu pastor César. Por quê? Porque ele é que me alimenta. Através de quê? Da palavra. Por isso que Deus tem compromisso com a palavra. Se o pastor seguir a palavra de Deus, Deus tem compromisso com ele. Você veja se não foi curado. Então tudo que eu peço, tudo que fui curado, graças a Deus, foi através da oração, a fé na palavra de Deus, através daquele mensageiro que é o pastor César. Tá entendendo? E ele obedece os ensinamentos do profeta. Então tem que ter um casamento. Sacerdócio e mensagem. Você veja que existia Moisés e Arão. Arão era o sacerdote, Moisés era o profeta. Então o pastor César segue os ensinamentos do nosso profeta William Mário Brana. Tá entendendo? Que é o anjo que fala ali em Malaquias 4, versículos 5 e 6.
Posso até ler para vocês. Deixa eu ler ali para não ficar só nas minhas palavras. Nós seguimos esses ensinamentos desse anjo aqui, ó. Aqui, diz assim, ó. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Não é Elias lá do tempo de Acabe, é o Espírito. É a mensagem que foi através de Elias. Tá entendendo? Veja que o profeta William Branham tem um corpo e Elias ninguém sabe. Só os que viviam com ele lá na época sabem quem é. E um dia esses dois profetas vai vir, Moisés e Elias. Tá entendendo? Agora, a Bíblia não relata se é o corpo deles. Agora você veja que todos os dois foi transpassado. Todos os dois. Veja que Elias foi levado por um carro de fogo e Moisés ninguém encontrou o corpo até hoje. Então eles vão retornar. Amém? Como o povo de Deus aqui. Agora, quando esses dois profetas estiverem na terra, os dois profetas, Moisés e Elias, estiverem na terra, a noiva de Cristo já está com ele lá, porque eles vão vir terminar uma obra aqui, lá com os judeus. Ele vai lá para Israel, para o povo de Deus lá, o povo da promessa lá. Tá entendendo? Então, esse Elias aqui é o Espírito, é o ministério de Elias. Então, esse homem aqui, que você está vendo na foto, ele vem trazer essa mensagem aqui desse anjo aqui de Malaquias 4, que diz assim, ó: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tá entendendo? Então, antes de Jesus vir, tinha que vir um profeta. E tá aqui a mensagem, ó. Agora nós não adoramos ele, nós não se ajoelha para o William Branham, não. Nós apenas seguimos os ensinamentos dele. E eu agradeço a Deus por ele ter suportado e ter cumprido o que Deus pediu para ele. Amém? Veja que essa foto foi tirada. Veja que em cima da cabeça dele tem um aro de luz. Isso aqui é a mesma coluna de fogo que guiou os israelitas lá no deserto. Você veja que a câmera a câmera conseguiu tirar essa foto e conseguiu pegar essa luz em cima da cabeça dele. Isso aqui foi provado. Isso aqui o FBI pegou, levou e foi fazer todo tipo de análise e tudo mais. Tá lá. O único ser sobrenatural que se deixou ser fotografado foi esse sobrenatural na cabeça dele. Amém? Nós sabemos, nós crê. Agora nós não fica fazendo como a igreja, as outras igrejas ficam pedindo para adorar a imagem, não. Não, nós não adoramos o William Branham, não. Nós seguimos os ensinamentos dele. Ele é meu profeta, eu oro a Deus, eu agradeço a Deus por ele. Mas adoro só a Deus. É assim que a palavra dele nos garante. Amém? Então o tempo já estourou desse segundo vídeo. E eu gostaria de dar só mais uma adiantada aqui. Vamos aqui, onde é que foi que eu parei? Foi aqui, né? Os 10 leprosos foram curados. Você veja, Deus curou 10 e só um voltou para agradecer. Tá entendendo? Então você veja, mas foi 10 curados. Por que só voltou um para agradecer? Esse é um agradecimento, é isso que eu faço. Eu agradeço a Deus pela cura que ele me fez. Eu não fico calado, não. Eu não fico escondendo essa mensagem, não. Eu saio dizendo, ó, eu fui curado através dessa mensagem, desse mensageiro. Eu não fico calado, não, com vergonha, nem com medo, não. Eu fui curado através de Jesus Cristo, através dessa mensagem Fé Perfeita. Aqui na Paraíba, mas no Brasil inteiro tem várias outras mensagens que seguem os ensinamentos do profeta também. Mas você veja que aonde tem o verdadeiro, tem o falso. Tem uns que pegaram a mensagem e fez uma sujeira também. Porque Satanás é covarde. Ele, se um enfraquecer, ele pega aquele ali e monta em cima. Tá entendendo? Então, eu vivo uma mensagem aqui na Paraíba através desse mensageiro, através do pastor César Augusto, que é a mensagem Fé Perfeita. Mas lá no Brasil tem outras várias, tem a Voz da Verdade, tem várias outras, Fé Apostólica, tem várias mensagens que seguem os mesmos ensinamentos do profeta William Branham. Tem vários pastores que seguem a palavra de Deus da maneira correta. É isso que eu quero dizer, em cada estado tem um. Amém? Então essa mensagem ela vai crescer, porque ela é a verdade. Agora é a mensagem que é a verdade. O ser humano ele é falso.
Mas a mensagem é verdadeira. É por isso que Deus, nós temos que ir para Jesus, para a gente poder ser batizado no nome dele, ser lavado no Espírito dele, no sangue dele, para nós poder viver corretamente. Enquanto você não faz isso, você é falso. Você pode falar o que falar, você é falso. Você precisa crer e obedecer. Para você ser filho e ser ovelha, você escuta a voz dele e segue os ensinamentos dele. Amém? Então, gente, vamos aqui mais um pouquinho. Vamos adiantar mais um pouquinho, enquanto dá para ir. Diz assim. Versículo 15. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, saiu gritando: obrigado, Jesus, Jesus me curou, Jesus de Nazaré me curou. É isso que nós devemos fazer, amém? Não ficar calado não. Versículo 16, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, amém. Todo culto eu vou lá e me ajoelho lá no altar e agradeço a ele pela minha vida e pelo que ele fez por mim. Ter me curado de cigarro, que era tudo espírito maligno, cigarro, bebida, farra, prostituição, tudo isso era espírito maligno e Deus me curou de todos eles, graças a Deus. Então eu agradeço a ele com louvor e passando na frente a mensagem dele de cura e libertação, amém? Então, gente, aqui ele voltou e ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? Tá vendo? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Levi 13:46 diz assim: enquanto sofre de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha para fora do acampamento. E Jesus disse, versículo 19, disse ele, levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Amém? Tá vendo? Teve fé. Então aquele homem lá na marca, lá no tanque de Betesda, quando Jesus disse: o que é que você quer? Cura? Então vá lá se lavar. Ele se levanta, pega a tua marca e vai-te embora. Ele creu e teve fé e foi curado. É isso que Deus quer. Você pode estar com o quê? Com o que tiver aí. Qual é o demônio que está te fazendo mal? Pode estar com o que tiver aí, meu amigo. Se você crê em Jesus Cristo e crê na mensagem verdadeira, que é a palavra dele aqui, ó, é a Bíblia, através dos seus apóstolos e da sua doutrina dos apóstolos, você pode pedir, você pode crer e você será curado em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho medo nenhum, não. Amém? Então vamos fazer um momento de oração e eu peço a vocês que o que tiver assolando a vida de vocês, primeiramente peça perdão a Deus aí pelo que você está passando. Pergunte: Senhor, será que foi algo que eu fiz, que eu estou passando por isso? Então eu peço ao Senhor perdão. Amém? Feche os seus olhos. Agora seja o que for, o que você estiver precisando. Se não for, peça perdão a Deus, que eu vou fazer uma oração e pode ter certeza que aonde um servo de Deus clamar a ele, no nome dele, ele virá e entrará em cena. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por esses ensinamentos desta manhã e quero, Pai, pedir, primeiramente, Jesus, o Teu Espírito Santo movendo em nossas vidas, nos protegendo, nos limpando da mentira e do engano. E agora eu peço por essas pessoas, Jesus, todas que forem crer na sua palavra e no seu mensageiro, Pai, que o Senhor possa perdoá-los e curar de todas as suas enfermidades. É isso que eu te peço, que aonde for, se for uma porta de emprego, que o Senhor possa abrir duas, não é uma, duas, Senhor, para poder suprir as necessidades deles. E as minhas também, Pai. Eu peço por mim, peço por esse ministério, que esse ministério cresça, Pai, cada vez mais. Que os empresários comecem, Senhor, a se mover, Pai, para poder ajudar essa mensagem, a buscar as ovelhas que estão aí fora, necessitando da água da vida, que o Senhor é o poço. A água da vida é Jesus Cristo, o caminho e o ensino. E é isso que eu peço, não só para mim, mas para todos que estão te escutando. É isso que eu te peço e te agradeço pela mensagem que o Senhor me curou. Usou ela para me curar. É isso que eu quero agradecer por ela e pedir que ela cresça cada vez mais, Senhor. Até o ponto aonde o Senhor viu ela, que é nas alturas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe cada um de vocês, gente. E não deu para ir até o capítulo primeiro, mas depois nós continuaremos. Nós fiquemos no capítulo 19. Amém? No capítulo 20. Vou até marcar aqui para depois a gente continuar essa meditação. Amém? De Lucas 17. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Um bom dia. À noite temos o culto aqui em João Pessoa. Eu vou mandar o link para todos quantos estão me seguindo a mensagem Fé Perfeita. Que eu estou enviando os links, gente. É só para te ajudar e te abençoar com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.